Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu gostaria de falar nesse Chester News, sobre geopolítica. É uma dúvida aqui de muitas pessoas, Tipo, nossa, quando seria uma terceira guerra mundial? O Papa Francisco disse que a gente estava vivendo uma terceira guerra mundial em etapas. Eu usei a inteligência artificial, do chat GPT-4 para analisar a hipótese. E eu fiz um artigo no Chester News junto com a IA, dois artigos, que eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Eu perguntei para a IA se seria possível, que historiadores no futuro enxergassem o período de 2011, que foi o começo da guerra da Síria, até 2020, 2022 mais ou menos, cerca de 10 anos, uma terceira guerra mundial não declarada, fria igual a Guerra Fria, e híbrida. Por quê? Talvez o conceito de guerra, uma guerra mundial, talvez no futuro não seja considerada uma guerra igual à Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com exércitos tradicionais, embora tenham frontes de combate nesses últimos anos. Em mais de 40 países entraram em conflito no período de 2011 a 2022. E o conceito de guerra moderna ele pode ser alterado, porque numa guerra híbrida, um conceito novo que surgiu na área militar, de que coisas que não são geralmente utilizadas como arma de guerra são utilizadas como arma de guerra, como por exemplo guerras de informação, guerras de cyberataques, sanções econômicas, porque a gente está vendo um clima muito pesado no mundo de 2011 a 2022, que foi quando começou a pandemia. A IA calculou mais ou menos que entre 1 milhão e 2 milhões de mortos nessa terceira guerra mundial híbrida e fria, vamos dizer assim. A gente não sabe, porque a gente está vivendo um período histórico, o que acontece. Quando passa muitos anos, os historiadores têm acesso a documentos secretos dos governos. Então, só mais para frente que a gente consegue saber se a gente estava vivendo mesmo uma terceira guerra mundial ou não. Então, não estou dizendo que a gente já viveu a terceira guerra mundial, mas é uma hipótese que eu levantei com a IA e ela calculou algumas coisas. Por exemplo, no período de 2011, começo da guerra da Síria, 2014 foi o começo da guerra da Ucrânia, tiveram mais de 40 países em conflito interno ou externo, conflito por procuração, que chamamos guerra proxy. Então, tem uma atividade intensa dos países de sanções econômicas, guerras de informação. Então, talvez, eu acho que é muito provável que a gente já tenha vivido nesses últimos quase 10 anos a Terceira Guerra Mundial. Ela teve entre 1 milhão e 2 milhões de mortos, sem contar os feridos, e mais de 20 milhões de refugiados no mundo inteiro. Foi o que a IA calculou nesse período, todas as guerras que aconteceram no mundo. A gente não vê interligação entre as guerras, mas é igual eu conversei com a IA, ela disse que realmente no futuro, esses vários conflitos que tiveram ao redor do mundo, envolvendo mais de 40 países, de forma fria e híbrida, ou seja, a terceira guerra mundial que durou cerca de 10 anos, não declarada, e híbrida, ou seja, usando meios não convencionais de guerra, só meios militares, mas também mídia, sanções econômicas, como arma de guerra. Por isso que a gente, desde 2011 até a pandemia, a gente viveu um clima muito pesado na área internacional. Então eu levanto essa hipótese, eu vou deixar os dois artigos aqui no Chester News escrito para que entenda melhor essa tese, que eu fiz com o recurso da IA me apoiando. Talvez no futuro o conceito de guerra mundial mude. Por quê? A Primeira e Segunda Guerra Mundial podem ter acontecido de forma com soldados, exército e tal. E essa guerra, a Terceira Guerra Mundial híbrida e fria, pode ser não declarada e usando meios não convencionais de guerra. Então a gente pode realmente, tem uma hipótese que eu levanto, não sei, já vi outros analistas, o próprio Papa Francisco diz que a gente já pode ter vivido uma terceira guerra mundial em etapas. Então está tudo muito confuso, mas eu levanto essa tese, e que a gente estaria, na verdade, no momento agora atual,
O próximo artigo que eu vou deixar no link é a possibilidade de a gente estar numa pré-guerra, quarta guerra mundial já. E essa seria atômica no caso, né? A Primeira Guerra Mundial teria iniciado em 2011 e terminado em 2022, mais ou menos, quando terminou a pandemia, que os países, inclusive, brigaram, fizeram uma guerra fria na área de saúde, porque cada país deixou o multilateralismo de lado, muitos países fizeram estoque de vacina, sobraram vacina, enquanto outros países faltaram vacina. Então a gente vê que a área internacional, muitas regras internacionais deixaram de valer, países grandes invadiram países menores. Então, assim, a gente pode ter vivido mesmo uma terceira guerra mundial pelo clima pesado, de guerra de informação, guerra de cyberataques, sanções econômicas pesadas de países contra outros países. Então, a busca pelo poder mundial e a hegemonia nessa terceira guerra mundial híbrida e fria, que talvez já tenha acontecido, é muito provável que no futuro os historiadores com acesso, porque quando a gente está vivendo um momento histórico, a gente não consegue ter noção do que está acontecendo. Isso não é conspiração, é porque os documentos secretos que talvez liguem as várias guerras e conflitos no mundo mostrem a interferência aí de grandes potências, as três principais, principalmente Estados Unidos, Rússia e China. Então a gente não sabe se essas guerras ao redor do mundo já foram uma terceira guerra mundial não declarada, fria e híbrida, ou seja, com meios não convencionais. Eu não sei se essa tese vai se confirmar no futuro ou não, mas para quem está ansioso, vendo que o mundo está estranho e ao mesmo tempo ansioso por uma terceira guerra mundial, talvez a gente já tenha vivido a terceira guerra mundial de 2011 a 2022. Agora, em 2024, eu também coloco um outro artigo no Chester News, no blog escrito de estratégia, que a gente está numa quarta guerra mundial já, que seria uma guerra mundial atômica. Inclusive eu fiz uma ilustração caiado do Cavaleiro Amarelo, né? A capa do artigo, o desenho, a ilustração do artigo que a IA fez é um cavaleiro amarelo atômico, né? Tem algumas interpretações bíblicas que entendem que os quatro cavaleiros do Apocalipse, eu levanto essa tese no meu livro de Nova Jerusalém. Outros livros de teologia interpretam os cavaleiros como de outra forma, mas eu interpreto os quatro cavaleiros como quatro guerras mundiais. E o quarto cavaleiro seria atômico, porque ele tem a cor amarela, a cor do urânio, o símbolo do urânio, e devastaria um terço da humanidade. Então a gente estaria, na verdade, segundo a minha... Não estou falando de religião não, gente, mas assim, eu fiz uma metáfora com o Apocalipse porque a gente estaria próximo, talvez, de uma guerra nuclear por muitas declarações. Tem simulações dos Estados Unidos e da Rússia mostrando qual cidade que eles atacariam de um país no outro. Então estão falando muito de arma nuclear ultimamente. Então talvez a gente já tenha vivido a Terceira Guerra Mundial e não saiba, e a gente esteja no pré-Quarta Guerra Mundial, a Guerra Atômica Amarela, que, segundo as profecias do Apocalipse, dizimaria um terço da humanidade. Tomara que isso não aconteça. Eu uso a metáfora do Apocalipse, mas na verdade o artigo é sobre geopolítica. E a gente está vivendo, infelizmente, a possibilidade de uma quarta guerra mundial atômica. São dois artigos do Chester News, meu blog de estratégia, né? Eu tenho há muitos anos esse blog, ele tem artigos que causaram bastante impacto, né? Eu não sou historiador oficialmente, nem analista oficial, mas eu levanto essa hipótese da gente já ter vivido uma guerra, uma terceira guerra mundial de 2011 a 2022, mais ou menos, que foi o final da pandemia, terceira guerra mundial. E a quarta guerra mundial, a gente estaria pré-quarta guerra mundial atômica, pelas declarações dos países de tacar realmente armas nucleares em massa, né? Tomara que essa visão apocalíptica não aconteça, porque seria uma catástrofe mundial. A Terceira Guerra Mundial mataria entre 1 e 2 milhões de habitantes, segundo os cálculos da IA, né? Na verdade, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais morreram muito mais soldados e civis, mas essa Terceira Guerra Mundial causou muitos conflitos também. Como ela foi uma guerra fria, teve frentes de combate como na Síria, no Iêmen,
né, em vários locais, na Ucrânia, mas eu acho que a gente corre risco sim de uma quarta guerra mundial atômica. Eu não sei se minha hipótese está certa ou não, só no futuro que será confirmado, né, para os historiadores terem acesso aos documentos secretos da diplomacia dos governos, que a gente pode, talvez os historiadores interpretem, essas várias guerras que tiveram nesse período de 2011 a 2022, elas não eram aleatórias, elas tinham uma ligação, foram comandadas, tal. Então, esse clima tenso que a gente está vivendo na atualidade, tanto de polarização, a gente vê que a mídia ela está bem pesada, fala sobre guerra o tempo todo, fala sobre sanções econômicas, polarização. Então, a gente pode ter vivido mesmo uma guerra mundial pelo clima pesado, pela busca feroz pela hegemonia mundial, principalmente entre Rússia, China e Estados Unidos, e um pouco pela Europa também, né, os quatro grandes, na minha opinião. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. E para vocês entenderem melhor o que eu quis dizer na minha tese, eu vou deixar disponível o link dos 2 artigos no meu blog escrito, Chester News. Esse aqui é o canal do YouTube, Chester News, né, de estratégia, e eu vou deixar os artigos para vocês entenderem aí essa hipótese que eu levanto, que na verdade, para quem acha, pergunta, nossa, gente, quando será a Terceira Guerra Mundial? Talvez ela já tenha acontecido por quase mais de uma década, a gente nem tenha conhecimento disso. Porque os historiadores falam que quando a gente está vivendo um momento histórico, a gente não sabe o que está realmente acontecendo. Então essa tese minha, não quero dizer que eu tenha razão ou não, só mais para frente ela pode ser confirmada ou refutada. Mas eu cheguei à conclusão, junto com a IA, que pode ter sido realmente uma guerra fria, e caso no futuro se confirmem documentos aí de que os países, essas guerras, que quase 40 países em guerra, seja com o pior, né, na Síria e na Ucrânia, mas em outros mais de 40 países tiveram conflitos ou proxy war, né, como por exemplo o Irã atacando com o Hamas, né, proxy war, o Líbano, o Iêmen. Então assim, talvez tudo isso tenha uma interligação que a gente complexa, que a gente na atualidade não tem conhecimento, mas talvez a gente já tenha vivido a Terceira Guerra Mundial, e a gente está ainda, infelizmente, aí com as tensões continuando e piorando o cenário internacional, uma possibilidade de uma pré-Quarta Guerra Mundial. Eu tomara que isso não aconteça. Esses meus artigos não têm o objetivo de alarmar a população, mas só de tentar compreender a situação e o que está acontecendo, e deixar como um alarme, né, de que uma quarta guerra mundial atômica poderia estar prestes a acontecer, o que seria desastroso para a humanidade, porque uma guerra atômica ela não seria igual a essa terceira guerra mundial híbrida e fria, com 1 a 2 milhões de mortos civis e militares, mas olha, a IA calculou em bilhões de mortos. Talvez a IA fez 3 cenários, né, de uma guerra atômica, pelas declarações que os países já deram, a Rússia e Estados Unidos, que atacariam grandes cidades de seus alvos inimigos, né? A IA calculou aí primeiramente poucos milhões de mortos, mas depois, com o intensificamento da guerra, pode chegar a bilhões de mortos, sim, uma guerra nuclear. Então vamos torcer para que isso não aconteça, que os governantes, que essa catástrofe de proporções bíblicas aí, tomara que o Apocalipse, Quarto Cavaleiro Amarelo, continue só uma metáfora bíblica e não se torne uma realidade infeliz, né, na humanidade. E é isso, um abraço a todos. Vou deixar ali o link nos 2 artigos, o da Terceira Guerra Mundial e o da possível Quarta Guerra Mundial, na descrição do vídeo. Bem-vindo ao canal Chester News e tudo de bom a todos.